Vamos dar continuidade ao nosso estudo, desta vez, porque também estamos com menos tempo, vamos ler desde o versículo 8 até, do capítulo 3 de Filipenses, desde o versículo 8 até ao versículo 14, e o Tiago, como é o hábito, vai ler, se achar. Diz assim a palavra do Senhor: E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e os considero como esterco para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e à virtude da sua ressurreição e à comunicação das suas aflições, sendo feito conforme à sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos, não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Graças a Deus. Eu ia passar já a palavra ao Daniel, porque é assim, o meu receio, e depois o Nando, o meu receio é que se eu começo a falar sobre aquilo que eu quero falar, e depois vocês ficam sem tempo. E já foram penalizados várias vezes, e eu quero que sejam vocês a falar. Força para a frente, que o Senhor vos abençoe. Uma vez mais, boa noite. Queria falar rapidamente sobre esta expressão em que Paulo diz no versículo 10, para conhecê-lo e à virtude da sua ressurreição. Queria ler uma passagem que está relacionada com este poder... Daniel, antes que me esqueça, sim. desculpa lá, está a interromper. Há duas coisas que eu queria que o Daniel dissesse. A primeira, aliás, uma sou eu que digo, é que ele tinha razão quando falou da... Não, isso é importante. Do estereograma. Do estereograma. Não. É estereograma que se diz, e portanto esse é o termo correto, estereograma. E a outra coisa que eu queria dizer é que tu, na altura, já tinhas acabado o estudo, reparaste num versículo que tem a ver com aquele assunto. Vais falar sobre isso agora? Sim, rapidamente. Sim. Obrigado. Sobre esta expressão, Romanos 8, 11, podemos ler mais versículos nesta passagem, mas queria ler convosco apenas Romanos 8, 11, sobre esta expressão de Paulo queria conhecer o poder da sua ressurreição. E é não um poder qualquer. Nós vamos ler aqui em Romanos 8, 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Queria dizer-vos que o poder que Deus, com o qual Deus quer operar em cada um de nós é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. O maior poder do universo. E é triste como este poder que está à disposição, com o qual Deus quer operar em cada um de nós, só nós é que podemos travar a ação desse poder. Quando nós damos lugar ao pecado. É triste porque é um poder tão grande, tão magnífico, e nós optamos, erradamente, por algo que não é normal no crente. O pecado é um acidente de percurso. O pecado deve ser algo que o crente deve temer, que deve abominar e não acarinhar. Tal como Paulo dizia aqui acerca de todas aquelas coisas que considerava como esterco, coisas que tinha de deixar para trás, coisas que não podia sequer querer estar perto. O pecado é algo que nos deve causar repulsa. E acho interessante, penso que já comentei isto em tempos aqui. Paulo, quando fala aos Gálatas, ele usa uma expressão, quando fala aos Gálatas, em Gálatas 1, ele diz: maravilho-me que tão depressa tenhais passado daquilo que vos chamou à graça de Cristo pelo teu Evangelho. Paulo não achava normal que isto tivesse acontecido. Os crentes da Galácia tinham deixado o Evangelho da graça de Deus e tinham ido atrás de outro Evangelho. E Paulo sabia, em primeira mão, que estes crentes gálatas eram pessoas pouco firmes. Não eram pessoas em que a sua constância fosse uma característica deles. Eram pessoas
daqueles, um pouco como aqueles levados em roda por ventos de doutrina. Eles eram pouco firmes. E ele sabia disso. Mas o que ele diz aqui, maravilha que tão depressa passaste daqueles que chamou a graça de Cristo para outro Evangelho. Ele está no fundo a dizer, Gálatas, vocês eram assim, no outro tempo. Vocês eram inconstantes. Era algo que vos era natural. Mas agora que vocês são crentes, isto não é normal. O pecado, vocês voltarem às coisas do passado, isto não é normal. E nós não vemos em Paulo, nos escritos de Paulo, ele a partir do princípio, não vemos Paulo a dizer, eu sei que vocês vão pecar. Não há volta a dar. Ele não parte desse princípio. Não vou dizer que nós não pecamos. Mas não é algo que nós devemos encarar com naturalidade. E desculpar-nos. O Senhor disse que a carne é fraca. O que é que eu hei de fazer? Como alguém dizia, não é a carne que é fraca. A nossa desculpa é que é fraca. Nós desculparmos com a carne. Isso é que é uma desculpa fraca. Porque nós temos, em oposição a esta carne que é fraca, temos o poder de Deus. O poder que ressuscitou a Cristo entre os mortos, que diz aqui o apóstolo, que opera em nós. Se nós deixarmos. E é triste como demasiadas vezes deixamos que seja a carne a governar-nos. Queria falar, era isto que eu queria dizer sobre o poder da sua ressurreição. Este poder extraordinário. Isto não é um poder qualquer. A expressão é dunamis, de onde vem o dinamite. E alguns gostam de comparar o dinamite, o poder de Deus, a um dinamite, algo muito poderoso. Mas para mim, poder de Deus, haverá alguma coisa mais forte do que isso? Poder de Deus. Deus pode tudo. Deus pode fazer tudo. Nós é que não deixamos. Nós é que preferimos dar lugar a outras coisas que não têm interesse absolutamente nenhum. Paulo dizia também, conheceu-lhe a comunicação das suas aflições. Paulo sabia em primeira mão que a vida do crente não é fácil. Ele diz mesmo, todos aqueles que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Não vão atrás daquelas pessoas que nos querem fazer crer que a vida do crente é tudo 5 estrelas. Não, vamos ter dificuldades. Vamos ter até, desde a Bíblia mesmo, queres ser crente, vais ter mais dificuldades. Mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus Cristo. Mesmo, como já tivemos a oportunidade de ouvir hoje, as aflições, as dificuldades, é melhor. Não, parece que não faz sentido nenhum, mas é. O que é que Jó diz depois da sua experiência dolorosa pela qual ele passou? Com o ouvir, lemos isso em Jó, penso 42, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi falar de ti, mas agora meus olhos te veem. Não é... Exatamente, 42:5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. É depois de nós passarmos por experiências dolorosas que nós aprendemos alguma coisa. Porque com as experiências boas da vida aprendemos pouco. E mesmo o salmista diz, foi-me bom ter sido afligido para que conhecesse a tua lei. Por isso, se sobrevêm dificuldades à nossa vida, esta comunicação das suas aflições, não estranhemos. Diz o apóstolo também, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. É de estranhar se tudo nos vai bem, se tudo nos corre bem. É de estranhar se nós fizermos como alguém, eu vou terminar com esta história que infelizmente aconteceu, de alguém que, perante uma adversidade que ele adivinhava que ia acontecer, se identificasse com Cristo, ele optou por algo mais suave. Alguém que arranjou um trabalho num sítio onde sabia perfeitamente que as pessoas ali eram pessoas que blasfemavam, que não temiam a Deus. Então arranjou um trabalho nesse sítio e foi para lá, fora da sua zona de residência, durante 6 meses.
E houve um crente que lhe disse: cuidado, aquela gente é de piorio. Não faz ideia onde é que vais meter. Põe-te fino ou ser firme. E ele agradeceu e foi. Passados 6 meses, voltou. E então esse mesmo amigo, crente, que perguntou-lhe então como foi a tua experiência. Aquelas pessoas devem ter feito a vida negra por seres crente. Não foi nada. Eles nem sequer chegaram a saber que eu era crente. Ou seja, esta pessoa não quis conhecer a comunicação das suas aflições. Porque se o mundo rejeitou ao Senhor Jesus Cristo, não podemos esperar. Se temos demasiado boa aceitação por parte dos descrentes, é porque se calhar já estamos demasiado aculturados, demasiado acostumados aos seus costumes. E isso não é positivo. Não é agora, diz também o apóstolo Pedro, ninguém sofra, ninguém padeça por ser malfeitor ou por fazer o que está errado. Também há alguns que às vezes se queixam. Isto acontece por eu ser crente. Não, é porque fazem as neiras mesmo. Mas, diz o apóstolo, ninguém padeça por fazer o que está mal, mas se padecer por causa de ser crente, não deve estranhar isso. É natural que aconteça. É estranho, é se não nos identificamos com Cristo e depois a vida. Já não temos tanta oposição como aqueles que piamente querem viver em Cristo Jesus e, portanto, irão inevitavelmente, e é mesmo inevitavelmente, sofrer perseguições. Era só isso que eu tinha para falar. Tu chegaste a dar aquele versículo? Romanos 8:11, não é? Boa noite, irmãos. De facto, eu por mim ficava aqui deliciado a ouvir o Daniel e assim como estávamos a ouvir logo no início o irmão Carlos. E uma das coisas, eu queria antes de nos debruçarmos aqui no capítulo 3 da Carta aos Filipenses, e queria falar um pouco do versículo 13, onde diz o apóstolo Paulo aqui, o Senhor através do apóstolo Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Queria me debruçar um pouco neste versículo, mas antes disso, e pegando logo no início, quando ouvimos de facto aquele cântico que falava, de facto, a oração é algo que nos faz aproximar, acima de tudo, do trono da graça do Senhor, e é um privilégio tremendo nós hoje a Igreja, o corpo de Cristo, termos esse privilégio de a qualquer hora, a qualquer momento, podermos estar com o Senhor. E isso é uma arma tremenda, irmãos. Temos a Bíblia, a palavra do Senhor, que é como o irmão Carlos disse, e que é como a Bíblia diz, e o irmão Carlos citou, que é uma espada de 2 gumes. E de facto é mesmo assim. E a oração é um complemento que não pode estar separado. Ou seja, teremos que estar sempre uníssonos e teremos que ter sempre estes 2 elementos, que é a palavra do Senhor e a oração. E no princípio deste ano, de 2015, não começou da melhor maneira aos nossos olhos, aparentemente aos nossos olhos, mas eu dou graças a Deus e nunca mais me hei de esquecer de uma frase que o nosso irmão Carlos disse, que de facto o crente não tem problemas. E nós pensamos assim, e eu fiquei assim um bocado, o crente não tem problemas. De facto não tem problemas, nós não temos problemas. Porque aparentemente os problemas que aparecem em nossa vida são bênçãos, ou seja, os problemas são... As bênçãos vêm embrulhadas em problemas na nossa vida. E é mesmo, irmãos. De facto, aquilo que nos pode acontecer, que nós pensamos que é o pior, não é o pior. E o Senhor torna aquilo que aos nossos olhos parece que é algo que tudo vai se desmoronar. E o Senhor, mesmo que isso aconteça, o Senhor está ali connosco. E tudo tem um propósito. E neste versículo, o apóstolo Paulo, e acho que o apóstolo Paulo é o retrato fiel do crente hoje. Eu dou graças a Deus porque o Senhor usou este homem de uma maneira tremenda. E nós vemos que era um homem perseguidor da igreja, nós vemos que era um homem que se converteu bastante tarde. E vemos que ele diz aqui: e é que esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Este versículo é tremendo, porque eu às vezes eu lamentava-me
e pensava assim, eu só me converti com 23 anos. Eu não passei por uma escola dominical, eu não passei por ter reunião de jovens. Com 18 anos eu era descrente. Com 17 anos eu só me converti com 23 anos. E dou graças a Deus que eu olhei para o Senhor nessa altura, aos 23 anos. Mas houve muita coisa para trás que eu não passei. E que muitos jovens hoje, e dou graças a Deus por isso, as nossas crianças aqui estão a caminhar e a galgar de grau a degrau nesses patamares do Senhor, e isso é muito bom. Mas eu não posso viver agarrado. Ei, pá, eu agora não passei por isto. E muitas das vezes o crente não consegue andar para a frente porque vive agarrado ao passado. Vive agarrado àquilo que fez de mal. Vive agarrado a pecados. Há pecados. Se o Senhor já nos perdoou, se o Senhor hoje olha para nós e vê Cristo, porquê é que eu hei de estar agarrado a um pecado que eu cometi e que o Senhor já me perdoou? Se o Senhor já me perdoou, para que é que eu vou viver todos os dias lamentando daquele pecado que eu cometi? Eu podia ter sido uma bênção e não fui, e a minha vida agora, e como é que eu agora posso ser uma bênção para a igreja? Como é que eu posso ser uma bênção para os senhores? Se a minha vida foi uma desgraça, eu andei metido nisto, fiz aquilo, fiz aquilo outro. Quando o Senhor está à espera, Ele diz, hoje é o dia. Temos que remir o tempo, e remir o tempo passa por aí. Passa por pensarmos, já passou, é o que o apóstolo Paulo aqui diz, eu vou esquecer isso. E vou ter o meu foco, aquilo que está diante de mim. E muitas das vezes não é só os pecados que nós cometemos atrás. Muitas das vezes é nós passarmos a vida a olhar para os pecados dos irmãos. E dizer assim, eu não vou participar na obra do Senhor, não vou, porque o indivíduo traz as meias cor-de-rosa todos os dias. Porque a irmã fez isto e fez aquilo e fez aquilo outro, e a gente vivemos amargurados a nossa vida inteira, vivemos 10 anos, 10, 15, 20 anos na igreja e não fazemos nada, não participamos na ceia do Senhor, não estamos em comunhão com a igreja, porque a igreja tem lá indivíduos que são hipócritas, ou seja, vivemos agarrados a isso. Vamos esquecer o passado. O apóstolo Paulo, acham que ele tinha algum poder superior ao que nós temos hoje? Ele tinha exatamente o que nós temos hoje. O poder do Espírito Santo dentro dele, o que nós temos hoje. E ele pôs na mente dele, vou esquecer e vou me propor estar focado no Senhor, naquilo que está à minha frente. E era isso que o apóstolo Paulo fazia. Nós não podemos nos deixar... Há uma frase, ainda esta semana lia o Pão Diário, que dizia que o passado paralisa o presente e arruína o futuro. E eu acho que é uma frase tremenda. Se nós vivermos o passado de tal maneira, porque certamente, irmãos, muita coisa errada a gente fez se nós não pecássemos, mas pecamos. Mas pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, nós temos essa liberdade de diariamente o Senhor olhar para nós e ver Cristo em nós. E nós pensarmos assim, então é a oportunidade que eu tenho de hoje começar mesmo bem o meu dia e tentar fazer tudo certinho. Tentar dar o meu máximo para o Senhor. Agora, quando nós vivemos agarrados àquilo que não tem lógica na nossa vida como crentes, o que o irmão Daniel dizia, nós temos um poder tremendo. E temos um ministério a cumprir. Foi aquilo que também vimos logo no início. Que é falar aos outros acerca deste amor do Senhor Jesus Cristo e falar destas coisas. Eu não me queria alongar mais para o irmão Carlos dar aqui mais um bocadinho. Mas de facto, quando nós anulamos e tentamos fazer os possíveis por não seguirmos aquilo que a nossa vida atrás, muitas coisas erradas nós cometemos, e tentar pôr o nosso foco no Senhor, certamente seremos uma bênção, certamente vamos crescer na palavra, ou seja, a nossa vida torna-se uma vida alegre. É muito triste, irmãos, é muito triste nós levarmos uma vida de lamúrias, irmãos. Como crentes, nós não temos que andar aqui a lamuriar todos os dias. Isso é pecado, irmãos. Nós temos que pensar que temos o Senhor connosco. Quem deveria levar uma vida de lamúrias são os descrentes. Esses é que deviam levar uma vida de lamúrias, porque podem partir hoje e vão parar ao inferno, eternamente. Nós não, irmãos. Nós temos o Senhor connosco.
Temos algo que mais... E é esse remédio para as almas que nós temos que levar aos outros diariamente. E é esse o nosso ministério que temos aqui. Então vamos batalhar por isso. Vamos estar focados naquilo que está à frente. Ou seja, não vamos olhar para trás. Nós víamos que o Senhor Jesus Cristo, durante o ministério dele, ele não descansava, ele não tinha descanso. Ele remia o tempo. Ele, após um trabalho diário, seja daquilo que for, ele nunca deixava de ouvir quem precisava de ouvir. Ele nunca deixou de tratar ninguém. Vamos seguir o exemplo dele, vamos seguir o exemplo deste grande homem que o Senhor utilizou e que vemos que, de facto, houve coisas que ele fez tremendas e ele podia se agarrar ao passado e se ele se agarrasse ao passado ia entrar em depressão, como muitos irmãos hoje entram em depressão, infelizmente porquê? Porque agarram-se ao passado, as coisas passadas. Nós temos o Senhor hoje, agora, então vamos nos focar nele. Temos um problema, é uma bênção embrulhada num problema. Então vamos pensar que é assim e vamos lutar, e a luta passa por nós pegarmos na palavra do Senhor e estudarmos e lermos. Se nós vivermos no passado, certamente eu gostava só de rapidamente abrir convosco na carta aos Efésios, e no capítulo 6, nós vemos aqui na armadura do Senhor, nós vemos que todos estes versículos, até o versículo 17, o Senhor diz-nos assim, eu vou só ler as primeiras palavras para não estarmos a ler os versículos todos, porque senão vai demorar mais tempo. No versículo 11 diz assim, no versículo 10, desculpem, diz, no demais, meus irmãos, fortalecei-vos. No versículo 11 diz, revesti-vos. No versículo 13 diz, portanto, tomai toda a armadura. No versículo 14 diz, estai, pois, firmes. No versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé. No versículo 17 diz, tomai também o capacete da salvação. Aqui estes versículos, o Senhor aqui não nos está a dizer, eu vou-vos dar isto, eu vou-vos dar aquilo, eu vou fazer isto por vocês, vocês vão receber isto. Ele está a dizer, vocês têm que buscar, vocês têm que tomar, vocês têm que ir em busca. E vamos buscar isso aonde? Vamos buscar na palavra do Senhor. É por isso que é importante, irmãos, nós estudarmos a palavra do Senhor. Temos problemas na nossa vida, vamos ver o que é que o Senhor nos diz. Vamos orar, vamos dobrar os joelhos e o Senhor certamente vai nos mostrar nitidamente qual é o caminho a seguir. Mas vamos estar focados nisto, não vamos estar focados naquilo que aconteceu ontem, vamos nos focar naquilo que o Senhor está-nos a mostrar hoje. Às vezes perguntamos o porquê das coisas. Senhor, o porquê que está-me a acontecer isso? Senhor, o porquê que hoje aconteceu-me aquilo? Vamos perguntar ao Senhor, para quê? Muitas das vezes, meus irmãos, a nossa vida não anda correta, não anda bem. Não perguntemos o porquê. Perguntemos, para quê, Senhor? Se calhar tu queres me mostrar que o caminho em que eu estou a andar não é este. Só que às vezes nós ficamos tão cegos nos nossos objetivos, que não pensamos nitidamente que o Senhor se calhar está-nos a mostrar outra linha. O apóstolo Paulo era muito claro. Ele tinha um alvo. Nós vemos aqui no versículo 14 que ele diz, eu prossigo para o alvo. Que alvo é que nós aqui temos na nossa vida? Qual é o nosso alvo? Cada um de nós que possa pensar seriamente nisso. Qual é o meu alvo? O que é que eu quero? O que é que eu, como filho de Deus, atualmente, quero fazer? O que é que o Senhor está à espera de mim? Quer que eu faça? Ele, de facto, quer que... E nós vimos ainda há pouco... Uma coisa que ninguém pode arranjar desculpa. A primeira coisa que ele quer é que, de facto, nós sejamos quê? Seus embaixadores. Nós, de facto, tenhamos a capacidade e estejamos desprendidos, seja daquilo que for, para falarmos aos outros acerca da palavra do Senhor. Esse é o principal. Mas o Senhor quer mais de nós. Que alvos, que coisas é que nós temos na nossa vida que nos estão a prender para que a gente não possa servir? E se a nossa vida as coisas não estão a andar de acordo com aquilo que a gente pensa, vamos pedir orientação ao Senhor, vamos orar. Eu não sei, irmãos, eu não sei a vida de cada um de vocês. Quantas vezes vocês oram ao dia? Oram de manhã? Oram antes de dormir? Oram durante o dia? A caminho do trabalho oram?
Uma vez, já não sei se foi a Raquel ou o Lucas ou a Priscila, já não me lembro, que a gente dizia, pronto, enquanto vamos a conduzir, não oramos quando saímos de carro, mas depois em andamento, dizia, olha, vamos orar. E o pai, não feches os olhos. Não é preciso fechar os olhos a andar de carro para orar. Vamos levar as nossas mentes ao Senhor e vamos orar, vamos falar com o Senhor. Orar sem cessar não quer dizer que a gente tem que estar num sítio específico, determinado para orar. Em qualquer altura. Na maior das aflições a gente tem que orar. Eu dou graças a Deus porque muitas das vezes fui mesmo obrigado a isso em alturas muito complicadas da minha vida, ter que orar em momentos muito difíceis. Mas o Senhor ouve. Pode estar o maior barulho, a maior confusão, a maior aflição da nossa vida. E a gente leva a nossa mente ao Senhor e o Senhor ouve. Queridos irmãos, que de facto que o nosso alvo seja esse e acima de tudo, não vamos olhar para trás, porque o passado paralisa o presente e arruína o futuro. Era só o que eu tinha para dizer. Estejam descansados que eu não vou agora falar mais, apenas vou dizer o seguinte. Ou seja, não vou dizer aquilo que eu pensava dizer. Vou ser muito breve naquilo que eu vou dizer. Até para não cortarmos o espírito daquilo que nós acabamos de ouvir na passagem. Os pensamentos que eu tenho para dar ainda estão no versículo 10 e 11. Esta semana alguém ao telefone que tem acompanhado o estudo bíblico pelas gravações telefonou-me e perguntou-me que nós estamos a estudar ali o versículo 10 e depois perguntou-me porque o versículo 11 que é que queria dizer, que diz para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos, e fez-me esta pergunta e eu disse, calma, mas ainda não cheguei lá. Ainda não chegamos lá ao versículo 11 para poder responder a essa questão. Quando lá chegarmos a gente vai falar acerca disso. Mas já agora deixem-me dizer uma coisa curiosa. Isto já em parte já é a parte da resposta, mas eu depois espero ainda voltar a falar sobre isto. Mas basta só lembrar o seguinte. A ideia de quem faz a pergunta é se Paulo tinha dúvidas acerca de atingir a ressurreição dos mortos. E estaria a pensar no dia da ressurreição dos mortos, literalmente, e se porventura lá chegaria, porque ele diz aqui no versículo 11, a pensar dessa maneira, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição, como se houvesse qualquer possibilidade eventual de ele não chegar à ressurreição dos mortos. Eu só para desmistificar a situação muito rapidamente, já assim de repente, basta dizer o seguinte: esta ressurreição dos mortos é tanto a ressurreição dos mortos que a pessoa que está a pensar, quanto a morte que ele fala antes, também é a morte que antecede a ressurreição dos mortos que ela estaria a pensar. Ou seja, no versículo 10, o apóstolo está a dizer que feito conforme à sua morte. Ele não estava a falar da morte física dele. E também ainda não falamos sobre isto. Havemos de falar sobre isto. Paulo não está a falar da morte física dele. Ele tinha o desejo de ser feito conforme à sua morte. Paulo não estava a querer dizer assim, eu quero morrer. Não era isso que ele estava a querer dizer. Morrer literalmente, fisicamente. Não era isso que ele queria dizer. E também não é literalmente, fisicamente, quando ele fala da ressurreição dos mortos. É só isto que eu queria dizer. E o resto enquadra-se e ajusta-se um pouco naquilo que ouvimos da parte do nosso irmão Daniel, que tem a ver com a vida, com a nova vida que agora devemos, e com o poder da ressurreição que nós agora experimentamos e que Paulo naturalmente queria chegar e experimentar esse poder, mas depois já vamos ver porquê, porque esta coisa de experimentar o poder da ressurreição e, como ele diz, para utilizar a linguagem dele no versículo 11, para chegarmos de alguma maneira à ressurreição dos mortos, isto tem que se lhe diga, porque isto chegar à ressurreição dos mortos em plenitude é preciso atingi-lo todos os dias, não é só uma vez. É todos os dias. E se um indivíduo não atinge alguns dias, não vai atingir plenamente. E eu estou a dizer isto porquê? Porque também devemos morrer todos os dias. É que nós não morremos só uma vez. Mas sobre isto depois eu terei oportunidade de fazer alguma referência. Eu gostava só apenas de, para já, deixo isto no ar, só para vocês refletirem, entretanto, e eu gostava de
Portanto, o versículo 11 não tem nada a ver com a ressurreição dos mortos literal, mas tem a ver com a ressurreição dos mortos, a experiência espiritual que nós passamos e que temos que passar e que devemos passar e experimentar. E em segundo lugar, gostava de, pegando no espírito do pensamento do nosso irmão Nando há pouco, de dizer o seguinte, e isto tem a ver com o versículo 12 e também tem a ver com o versículo 11. Reparem que ele está preocupado em chegar. O apóstolo está preocupado em chegar. Não é ver se ele chega ao dia da ressurreição, porque ao dia da ressurreição para já todos chegam, não é? Mesmo que o indivíduo seja descrente, também lá chega. Ele não estava preocupado em chegar ao dia da ressurreição, porque isso era um dado adquirido, que ele revela direta e implicitamente nas declarações que ele faz nos seus escritos. Mas ele queria chegar a algum lado, não é verdade? Ele queria chegar a algum lado. E nós devemos também ter como meta, e o Nando falou há bocado, onde é que a gente tem os olhos, e onde temos os olhos tem a ver com onde é que nós vamos chegar. E se nós estamos a olhar para trás, será que nós vamos querer chegar lá, aquilo que está lá atrás? Se calhar vai nos atrapalhar. Se calhar nós temos que pôr os olhos à frente, porque para a frente é que a gente tem que chegar a algum lado. E temos que saber onde é que vamos chegar. E eu queria chamar a vossa atenção para o facto de que ele no versículo 12, quando diz que quer lá chegar, ele também diz não que já tenha alcançado. Ou seja, mesmo aquela ideia de que ele estava a falar da ressurreição literal, física, não pode ser, porque então ele está a falar de uma coisa que até já poderia ter alcançado. E não faria sentido já ter alcançado a ressurreição literal física, porque ele estava vivo. Mas ele diz, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar. Eu prossigo para alcançar. Ele quer chegar a um lado, ele quer alcançar alguma coisa. E há outra coisa curiosa, isto entronca naquilo que o Nando estava a dizer há bocado. Onde é que ele quer chegar? E o que é que ele quer alcançar? É boa pergunta, não é? Reparem que isto é repetido várias vezes. Reparem que no versículo a seguir, que é o versículo 12, diz, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar. E agora não tem uma coisa curiosa. Aquilo para o que também fui preso. Ele quer alcançar uma coisa que é boa. Certo? E essa coisa boa para ele alcançá-la, ele foi preso para isso. Certo? Então afinal as coisas más são boas. Certo? Ser preso não foi nenhuma tragédia. Certo? Ser preso foi uma coisa má. Puramente. Literalmente. Analisada objetivamente. Ser preso é mau. Certo? Mas parece que não foi mau. Certo? E ele foi preso para alcançar uma coisa que ele permanentemente continua a ter como objetivo de alcançar. E ele sabia que ser preso era importante para alcançar. As bênçãos de Deus vêm muitas vezes embrulhadas de facto em problemas. Nando, nós não temos problemas. É mesmo verdade, Nando, nós não temos problemas. O crente não tem problemas. O maior problema que o crente teria foi resolvido na cruz do Calvário. Como é que Deus, tendo-nos dado o seu Filho para resolver esse problema, não nos dará todas as coisas, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 8? Algum problema? Se ele resolveu aquele problema, acham que há outro problema? Onde é que está o problema? Digam-me. Ai, irmãos, que o Senhor nos ajude. Sabem qual é o problema? E aí é um problema. De muitos. É olharem para a eternidade, ou olharem para Deus, através das coisas desta vida. Desliguem lá esse sistema. Esse sistema é um sistema iníquo.
Olhem para as coisas desta vida através da eternidade de Deus. E tudo muda de perspectiva. Que Deus nos abençoe.